senhoras e senhores convidados, muito boa tarde. Vai ter início a sessão de apresentação do livro Emoções, Sítios, Lembranças. As individualidades presentes na mesa de honra são a doutora Alexandra Anjos, que nos vai apresentar o livro, o Sr. Coronel Sérgio Santos, que é o autor do livro, e o Sr. Tenente-Coronel António Lopes, que é o diretor da editora Lema de Origem. Este evento é uma organização conjunta do autor do livro e da editora Lema de Origem, com o apoio do Museu Militar do Porto. De seguida, vai proceder-se à apresentação do livro. A doutora Alexandra Anjos, que tem o nome de Maria Alexandra Duarte Lacerda da Silva Anjos, nasceu em Lisboa em 1962. Entre 1973 e 1978 estudou no Instituto de Odivelas. Em 1984 licenciou-se em História na variante de Arte na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e desde 1995 é pós-graduada em Museologia pela mesma faculdade. Em 1986 ofereceu-se como trabalhadora voluntária no Museu Militar do Porto. Entre novembro de 1993 e setembro de 1994, prestou colaboração na Associação para o Museu de Transportes e Comunicações como representante do Exército. Nos anos 90, esteve ligada à equipa do projeto do Museu da Cidade, sob o pelouro de animação da cidade, liderado por Manuela de Melo. Desde 1988, que exerce o cargo de técnica superior museóloga neste Museu Militar do Porto. A doutora Alexandra Anjos vai de seguida fazer uma apresentação do livro. Boa tarde. Quando fui convidada pelo Sr. Coronel Sérgio Santos, meu antigo diretor neste museu, para fazer a apresentação da sua obra Emoções, Sítios, Lembranças, fiquei um bocado constrangida, porque achei que não seria a escolha mais acertada a tal empreendimento. Acertei a tarefa por reverência ao Sr. Coronel, mas vi-me logo em trabalhos porque nada perceber de fotografia. Mas se calhar foi esse o objetivo do autor. Pelo menos assim o considerei, já que talvez ele pretendesse, nesta apresentação, uma abordagem de alguém que não tivesse uma visão técnica, mas que se deixasse levar apenas pelo deleite, as emoções e o prazer de viajar pela obra. De facto, Emoções, Sítios, Lembranças é um declarado convite do autor para uma viagem que não nos remete apenas para os locais de que a própria cidade do Porto é o ponto de partida, mas sobretudo para um olhar sobre o património com ângulos e campos de visão que, para quem habita esses lugares, nem sempre é visível. A escolha do preto e branco nas fotografias que este livro nos oferece não é ingênua, pois instiga-nos a uma certa nostalgia que se acentua com as gradações de claro e escuro. Para quem, como o Sr. Coronel Sérgio Santos, tem a paixão pela luxúria de cores da fotografia do mundo subaquático, esta imersão para a superfície, a preto e branco, poderia parecer-nos redutora, mas sem dúvida que a aposta é ganha com um jogo de sombras e luz e com todas as suas nuances. E este jogo acompanha-nos ao longo de toda a obra, quer se apresente em meio urbano ou num contexto paisagístico, cortado ou não pela presença humana. Assim, partindo do Porto, viajamos por Lisboa, Veneza, Frankfurt, num contraponto constante entre o antigo e o contemporâneo. Se quando nos apresenta a cidade do Porto, o autor quase nos oferece um roteiro de património, mas com ângulos e enquadramentos que nos despertam para uma nova observação, noutros lugares foca-se em abordagens diferentes. E é talvez na fotografia da arquitetura que esta opção pelo preto e branco é mais feliz. O ritmo, a repetição, o contraste, a curva, a verticalidade ou a perspectiva ganham uma dinâmica harmoniosa que, com a presença de cor, não surtiria um efeito tão vincado que nos obriga a evidenciar o que é de facto o essencial. E é assim que olhamos para edifícios contemporâneos de Lisboa ou vagueamos pelos canais encerrados entre as construções antigas da eterna Veneza
ou nos deparamos com o contraste entre a arquitetura antiga e a moderna de Frankfurt. Por outro lado, quando focado na paisagem, o autor entrega-nos céus nebulosos e intensos, com todo um dramatismo que é menos perceptível neste mundo de cor em que vivemos. E depois chegamos a Ibiza, lugar de férias, de mar, de agitação, cheia de animação, com a sua fortaleza abaluartada, circundada de casario e com o mar aos pés. E é nesse casario que o autor se perde novamente no vislumbre das escolas antigas e das suas construções. Mas eis que a presença humana ganha aqui um novo protagonismo. O olho do fotógrafo aplica-se agora em perscrutar as expressões e os modos de vida de quem vive nesta agitação, encarnando personagens que desfilam neste carnaval da vida com os seus ritos. Esta animação, de que aquele lugar é bem conhecido, contrasta com figuras que prezam o seu modo nostálgico e hippie de ser numa ligação entre a terra, o sol e o mar. E o mar é também uma das presenças fortes nesta obra, não nas suas profundezas, a que o autor já nos habituou, mas em superfícies de calmaria que convidam a uma viagem rumo ao horizonte e a uma introspeção de paz. As suas visões não se esgotam nesta introspeção solitária, mas envolvem-nos também numa saudade e na recordação de momentos vividos. E é assim que o autor, de mochila às costas, com a sua câmara e as suas lentes, percorre ruas, veredas, paisagens e gentes, captando e transpondo para a fotografia as emoções que cada lugar lhe transmite e que agora nos brinda nesta obra numa partilha das suas lembranças. Como o Sr. Coronel Sérgio Santos refere nesta obra, e cito, com estas pequenas mas sentidas histórias, contadas com a cumplicidade da objetiva de uma máquina fotográfica, pretendo afirmar e compartilhar a minha paixão pela fotografia, percorrendo lugares por onde tenho passado. Conhecer o património, observar com um outro ângulo, fruir de uma paisagem, pousar o olhar num outro olhar, é o desafio que o autor nos coloca para que também nós sejamos cúmplices da sua visão. E é assim, com esta partilha, que o autor nos convida a folhearmos com prazer estas suas memórias, plenas de emoção, que se tornam nossas também. Obrigada. Tenente-Coronel António Manuel Lopes nasceu em 1959 no concelho de Torre de Moncorvo. Frequentou a Engenharia Civil, curso que deixou a meio para ingressar voluntariamente nas fileiras do Exército Português. Enquanto oficial, desempenhou diversas funções no Estado-Maior de unidades militares, como, por exemplo, oficial de operações, oficial pessoal e oficial de justiça. Ao longo da sua vida, manteve sempre uma relação emocional com os livros e, em 2007, estreou-se com o seu primeiro romance, As Duas Faces da Moeda. Desde então, tem publicado diferentes obras, mais de uma dezena, sempre na área da ficção e que passam pelo romance e pelo conto. Depois de ter editado as suas 3 primeiras obras, através de outras editoras, insatisfeito pela forma como as mesmas eram divulgadas, decide criar a sua própria editora, Lema de Origem Editora, que se estreou em 2009 com um título da sua autoria, Na Intuição do Tempo. É membro da Academia de Letras de Trás-os-Montes e da Associação Portuguesa de Escritores. António Sagué, diretor da editora Lema de Origem, vai usar da palavra. Ora, muito boa tarde. Antes de mais, obrigado por estarem aqui. Se não estivessem, não era possível fazer este evento tão bonito e que o meu amigo Coronel Sérgio Santos merece. Quero saudar e agradecer, antes de mais nada, ao Sr. Coronel Paulo Lourenço o facto de nos abrir as portas. Eu sei que estamos entre camaradas, mas penso que é importante que lhe agradeça isso, e também é importante que o meu coronel ou que o Museu Militar se abra a outras iniciativas que me parecem importantes para manter uma certa ligação com a sociedade civil. Em segundo lugar, quero dizer-vos que para mim é uma honra estar aqui, porque é uma honra dupla, digamos assim.
É uma honra porque vim rever novos amigos, conhecidos que já de há muito tempo e que nos mantemos emotivamente ligados, e depois é uma dupla honra ter chegado aqui hoje neste dia, nas mãos do Coronel Sérgio Santos, um outro amigo também que construí ao longo da minha vida militar e que me cruzei com ele em várias situações, mas especialmente aqui já no final da carreira, durante 1 ano e meio, 2 anos, aqui nos mantivemos todos unidos. Caetano, Dr. Alexandre, Coronel Sérgio Santos e eu, o subdiretor. O Coronel Sérgio Santos, ele já editou outro livro comigo, que esgotou-se a edição praticamente em pouco tempo, em meio ano, porque ultimamente já não existem praticamente livros. Sobram 3 que os trouxe aqui para esta sessão, porque, para se perceber também o trabalho do Coronel Sérgio Santos, porque ele, além de ter este olhar mais à superfície, digamos assim, também gosta de olhar para mais profundos. E a fotografia, o livro de fotografia subaquática que ele editou comigo é a prova disso mesmo, e eu fiquei na altura, e continuo honrado com o facto de me ter escolhido, porque também não aparecem muitos livros de fotografia subaquática. Pelo menos eu vou sempre que posso, vou percebendo o que é que há, e não vejo muita coisa sobre essa temática, digamos assim. O Coronel Sérgio Santos pediu-me também, em determinado momento destas ligações que vamos falando, fazendo assim de forma informal, pediu-me que falasse um bocadinho da lema de origem. E parece-me que era importante também, porque a lema de origem é a minha cara, digamos assim. Eu criei a lema de origem com as minhas ideias, com os meus pensamentos, com a minha forma de pensar. E a verdade é que a lema de origem, em determinado momento, acabou por ficar muito ligada também a uma região. Porque, tal como foi o Mor Caetano, na minha apresentação disse, eu também comecei pela minha paixão, sempre foram os livros, e a escrita também veio em determinado momento. Acaba por ter muita gente ligada à cultura, e muita gente ligada à cultura do Nordeste transmontano, de onde eu sou oriundo. E então, quase inconscientemente, porque não procurei, digamos assim, acabei por ir editando muitas obras de gente ali do Nordeste transmontano. E tanto assim que a lema de origem hoje é praticamente ligada ao Nordeste transmontano. Eu vou à Feira do Livro de Lisboa, por exemplo, e dizem-me uma pessoa qualquer que anda à procura de livros de Trás-os-Montes, isso dá a lema de origem, que eles têm tudo. Não tenho nada, não é? Já tenho algumas obras editadas, mas mais gente até contemporânea, digamos assim, embora agora me tivesse arrastado já para gente que já não tem direitos autorais. Não sei se sabem, os direitos autorais são públicos ao fim de 70 anos após a morte. Já me aventurei, por exemplo, no Trindade Coelho, que era uma figura nacional, e também que já os direitos autorais já são públicos. Quero-me lançar também, já tenho tudo preparado para o Algarve Junqueiro, outra figura, e também ali do Nordeste transmontano. Portanto, já que me foi dada esta cara e que eu não a procurei, portanto, eu tento desenvolvê-la um bocado. Portanto, preparei essas, em resumo, editei a obra toda do Campos Monteiro, sim, que é outra figura que também, mas que não teve uma projeção nacional como teve o Guerra Junqueiro, como teve o Trindade Coelho. Mas que na época vendia imensos livros, e tem uma obra imensa também, sei lá, 20 ou 30 livros. Eu não digo que a editasse toda, que não editei 10 livros, creio, mas editei a maior parte da obra dele, e pelo menos a mais conhecida. E então preparo-me para editar essas obras mais do Guerra Junqueiro, também é mais quase um saudosismo, digamos assim, porque só na nossa geração é que conhecemos esta, o Guerra Junqueiro está completamente esquecido nas gerações mais modernas, quer o Guerra Junqueiro, quer o Trindade Coelho.
Eu acho que já me estou a alongar um bocado. Relativamente a este livro, eu tinha aqui mais uma nota, relativamente a este livro do Coronel Sérgio Santos, há uma coisa que eu também descobri dele. Não é só o olhar especial que ele tem uma alma de poeta. E eu descobri-o em determinado momento que ele me mandou uns textinhos para legendar algumas fotografias. E quando ele me mandou aqueles textinhos, eu achei que era pouco. Pedi-lhe mais. Foi assim, não foi? E entretanto, ele mandou-me mais uns textos. E os textos que ele me mandou são, sem dúvida, uma pessoa é uma pessoa com muita sensibilidade. Não só sensibilidade para a fotografia, mas com sensibilidade de ternura, digamos assim, sobre as coisas e sobre a vida, e essa ternura ele acabou por ir a transparecer nesses pequenos textos que estão, e que eu acho que enriquecem muito a sua fotografia. E desafio aqui a fazer uma coisa, ir um pouco mais além. O nosso próximo projeto será fotografia e poesia. E é um desafio que aquilo deixa, porque efetivamente tem que explorar essa sensibilidade que tem dentro de si. E acho que eram as notas todas que eu queria para vos dizer. Mais uma vez agradecer-vos por estarem aqui, mais uma vez agradecer ao Coronel Paulo Lourenço e deem uma vista de olhos no site da Lema de Origem, porque pequeno, mas já estão quase 200 livros editados, portanto já não é assim uma pequenez tão pequena quanto isso, de forma que muito vos agradeço a todos. Obrigado. Sérgio Santos nasceu em 1952 e é natural de Viana do Castelo. Frequentou a Academia Militar, licenciando-se em Ciências Militares no ramo de Administração Militar, em 1976. Atualmente é Coronel do Exército na situação de reforma. Viveu em Espinho, onde foi atleta do Sporting Clube de Espinho e da Associação Académica de Espinho, tendo sido presidente desta última entre 1987 e 1993. Aos 17 anos, apaixonado por fotografia, começou a dedicar-se à arte de fotografar e de revelar com um amigo. A proximidade do mar levou-o à realização dos cursos de mergulho da Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas e da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas. Consequentemente, surgiu a paixão pela fotografia subaquática e o fascínio pela diversidade biológica, bem como pela divulgação da sua preservação, o que lhe permitiu a realização de 4 exposições de fotografia e a publicação em coautoria do livro Eco dos Mares. Atualmente, a viver no Porto, sempre que viaja procura destinos que possibilitem novas perspectivas da sua visão do património, paisagens e gentes, do qual resultou a obra que agora se apresenta. Sérgio Santos, autor do livro, vai preferir algumas palavras. O meu Coronel Paulo Lourenço, pela disponibilidade e que pôs logo de imediato, quando lhe solicitei a cedência deste espaço para se fazer a apresentação deste livro. Desde já, pela sua postura e agilidade com que o fez, o meu muito obrigado. Em segundo lugar, queria agradecer à doutora Alexandra Anjos pela forma como me fez a apresentação deste livro e como se disponibilizou logo de imediato quando lhe fiz, portanto, este desafio para a apresentação deste livro. O meu muitíssimo obrigado pela sua generosidade. E agradecer também ao António Lopes, meu amigo de há muitos anos, pela edição desta nova obra, dado que já me tinha editado no outro livro, O Mundo dos Mares, que era titulado de Fotografia Subaquática. Quero agradecer também a vossa presença, o meu muito obrigado por aqui estarem presentes e bem-vindos. Eu, antes de entrar propriamente
falar desta obra propriamente dita. Queria só dizer que o porquê de, sendo eu militar e andando eu na Academia Militar e depois andando aí espalhado pelas unidades e pelo país inteiro, como é que eu me meti nestas andanças. Estas andanças vêm já desde muito jovem, desde os meus 16, 17 anos, que sempre tive uma certa paixão pela fotografia. E, entretanto, já nessa idade, com um amigo meu, comprámos um ampliador e começámos a fazer com a máquina fotográfica do pai, que tirávamos e fazíamos as fotografias e depois íamos para casa, para o quarto escuro, portanto, revelar as fotografias e fazer o processo fotográfico das fotografias para aparecer. E assim nasceu o bichinho da fotografia e por aí nunca foi perdido e sempre nos tentamos valorizar cada vez mais, e valorizando como? Sendo autodidatas, usando revistas e lendo assuntos sobre fotografia e recorrendo a amigos trocando impressões sobre o processo fotográfico em si. Até que, por volta do ano de 1900, finais de anos de 1900, entendi fazer 2 exposições fotográficas. Fiz uma primeira sobre o Porto, fui buscar o Porto sentido do Rui Veloso, quando se vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, se vê um enorme casario até ao mar. Portanto, fiz essa descrição fotográfica com a canção do Rui Veloso. E foi uma exposição fotográfica a preto e branco, portanto, sobre os ícones do Porto, o casario do Porto, as ruas do Porto e sobretudo o seu Rio Douro, que foi feita a exposição e correu muitíssimo bem e as pessoas gostaram imenso. E depois abalancei para uma outra, um ano mais tarde, que era o Amar o Mar. E Amar o Mar porquê? Porque nessa altura já eu gostava imenso do mar, porque eu sempre nasci e cresci à beira-mar e sempre tive a ambição de um dia qualquer tirar o curso de mergulho subaquático. E assim o fez, porque na minha época, nos anos 60, quando eu era miúdo, estava no auge, o Jacques Cousteau, com as suas expedições marítimas, e assim foi. Acabei por tirar o curso de mergulho subaquático e, dado que eu tinha a paixão da fotografia, depois também me abalancei a fazer a fotografia subaquática. E então, como eu ia falando nessa tal exposição de Amar o Mar, fila, mas não foi ainda fotografia subaquática, era uma exposição sobre os pescadores, sobre as varinas, sobre os artefactos, as alfaias dos pescadores, sobre os barcos, e foi essa exposição que depois me levou a fazer a fotografia também subaquática. Mais tarde, só muito recentemente, é que a publiquei. E publiquei-a porquê? Porque eu tinha praticamente desistido, que eu não tinha tempo para andar metido nessas lides, por causa da minha vida profissional, vida militar. Andava sempre Porto, Lisboa, Santa Margarida, Tancos, andava sempre por aí, não tínhamos tempo para isso, e então, depois de passar à reserva, é que tive tempo para fazer algo mais. E então esse algo mais surgiu não por iniciativa minha, mas sobretudo por iniciativa de uma pessoa aqui presente, que fez o favor de me fazer o prefácio deste livro que aqui está presente, que é o Sr. Laurindo Almeida, que entre outras situações que ele tem na sua vida profissional, também é criador e é presidente de uma associação cultural, que é a Associação Modos de Ver, associação essa que reúne amigos fotógrafos e que faz umas tertúlias sobre fotografia, faz umas saídas sobre fotografia, e foi numa dessas andanças que, tendo ele convidado um outro senhor que está aqui presente, que é fotógrafo profissional e que era, para mim, sendo o melhor retratista da cidade do Porto, foi convidado para fazer uma tertúlia sobre fotografia de retrato. E ele, como era meu conhecido, convidou-me para ir assistir a essa tertúlia. No final dessa tertúlia, lamentava-se o presidente dessa associação, Laurindo Almeida, aqui presente, de que não saberia qual o tema do mês seguinte para ser exposto numa tertúlia de fotografia. Algo que
o Celestino Ribeiro disse que não há problema nenhum, está aqui um senhor que faz fotografia subaquática. Fiquei logo um bocado embaraçado, porque com a insistência do convite tive mesmo que me preparar, fazer um PowerPoint e fazer uma apresentação do tema da fotografia subaquática. Tema esse que depois correu muito bem e é o que depois me desafiou também para fazer uma exposição de fotografia. Exposição essa que foi feita num espaço reservado à Associação, no Modos de Ver, que era na Rotunda da Boa Vista, no Boa Vista House, e entretanto foi feita essa exposição. A exposição essa que depois foi parar à Póvoa de Varzim, ao Centro de Cultura da Póvoa de Varzim, que é o Viana Bar, e esteve lá exposto durante o mês, porque aquilo pertence à Câmara Municipal da Póvoa, e num dia que o dono da Livraria Lelo quis ir ver essa minha exposição, convidou também uma escritora da Póvoa de Varzim, a Benedita Stigl, para ir ver também a exposição, para se encontrar os dois, que eles eram conhecidos os dois, e essa senhora também foi ver a exposição. No final da exposição, ficou muitíssimo agradada com a exposição e sugeriu-me eu ceder fotografias, ela ceder texto e fazermos um livro em conjunto. E assim foi feito o primeiro livro de fotografia, O Eco dos Mares. Foi publicado, foi vendido e acabou, e eu pensava que ficava por ali. Entretanto, surge a pandemia, ficamos confinados, nada tinha que fazer em casa e então punha-me de volta do computador. Via tantas fotografias no computador que eu disse, já que fiz o outro, deixa-me fazer outra coisa qualquer. E assim foi, e assim comecei a elaborar um livro totalmente diferente. É raro aqui no nosso país termos livros de fotografia subaquática, de mergulho propriamente dito, e de fotografia que versem tanta temática com textos e estando em bilingue, como ele está, e que o publiquei. Foi um êxito que ele acabou praticamente. Agora é como disse o homem da editora, o António Lopes, de que tinha lá 3 ainda na editora e que os trouxe hoje para baixo. E assim foi. Entretanto, eu também pensava que ficaria por aí. Só que, estando eu inserido também nessa associação Modos de Ver, desafiavam-me sempre para partilhar fotografias que eram feitas nas saídas fotográficas e tudo mais. E eu era dos poucos, ou quase o único, que nunca partilhava dessas fotografias. Eles partilhavam as fotografias, expunham lá as fotografias na sede ou noutros locais, e eu não. E diziam depois eles, em ar de brincadeira, de que eu só faria fotografias subaquáticas, ou eu só exporia fotografias subaquáticas, ou partilharia só isso. E eu silenciei e fiz este livro na sombra, como se costuma dizer, para depois lhes mostrar que não é só a fotografia subaquática que eu faço algo mais. E então fui para o preto e branco. E fui para o preto e branco porquê? Porque a fotografia preto e branco leva-me para uma nostalgia de outras épocas, talvez os primórdios da fotografia. Essas sombras onduladas, de matrizes cinzas, conduzem-nos ao tempo de nebulosas distantes da minha existência. E é nele que procuro, como sempre, os sentimentos que encontro no preto e branco, os últimos raios de sol de uma praia e a ondulação arquitetónica dos grandes edifícios. Eu, vagueando pelas ruas com uma câmara na mão, em busca de luzes, procura de fontes de inspiração, ou para colocar nas fotografias a penumbra e a luz, controlando a luz da paisagem urbana. É com estas pequenas, mas sentidas histórias, contadas com a cumplicidade objetiva de uma máquina fotográfica, que pretendo compartilhar a minha paixão pela fotografia, percorrendo lugares por onde tenho passado, levando os meus pensamentos, passando para o passado, criando um clima de emoções que deu lugar a este registro documental, que quis preservar numa visão fotográfica de lugares visitados. Fotografia é a poesia dos olhos, traduzida na essência das emoções. Este terceiro livro, por mim publicado, contém lembranças através de um conjunto de 122 fotografias, de sítios, bem como de emoções. Os lugares iniciam-se na cidade onde resido atualmente, o Porto, num reinventar de alguns dos seus ícones clássicos, as pontes e o rio.
Depois passo para Lisboa, onde procuro na arquitetura e as suas linhas revelar um rigor estético que reencontro nas imagens que depois me aparecem de Frankfurt, após uma breve passagem por Veneza. Em Ibiza, que é o meu local de férias, o meu destino de férias anuais, férias de verão, férias de praias, procuro retratar lugares e habitantes dessa zona. Depois, na parte final do livro, é um conjunto de fotografias em lugares definidos, como o meu caderno de memórias, sentimentos e emoções. Fotografias essas que, como disse o António Lopes, estão devidamente legendadas, estão devidamente enquadradas por... Poderíamos chamar um poema, se não for um poema, são 2 ou 3 frases que são postas no rodapé dessas fotografias. Portanto, será isto o livro e espero que este livro vá de encontro às vossas expectativas e que gostem do livro. Portanto, era isto que eu tinha a dizer. Quero uma vez mais agradecer, quero ao nosso coronel, pela cedência do espaço, pela disponibilidade que me deu para estarmos aqui todos reunidos. Quero agradecer novamente à doutora Alexandra Anjos e ao António Lopes e agradecer-vos a todos pela vossa presença aqui. Bem-ajo e muitíssimo obrigado a todos. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, agradecendo a vossa presença, em nome da organização do evento, dá-se por terminada a sessão de apresentação do livro Emoções, Sítios, Lembranças. E convidam-se Vossas Excelências para um ponto de honra na cafetaria do museu, onde terão a oportunidade de adquirir a obra e bem como autografada pelo seu autor. Muito obrigado a todos.